Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola, especialmente dedicado à nossa imensa audiência mineira. Hoje nós vamos falar sobre a PTfobia, o medo, a aversão, a repulsa ao PT, o partido de Lula da Silva. Esse fenômeno de ojeriza ao lulopetismo foi citado recentemente pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Eu acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar: eu sou petefóbico. Só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. Por que será que o governador Zema, que já está reeleito e não precisaria se expor, tem tanto receio da volta de Lula e companhia à cena do crime? Antes de responder a essa pergunta intrigante, eu faço um convite à nossa audiência para a gente ampliar o debate. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, no WhatsApp e no Telegram. E faça esse vídeo chegar em alguma pessoa querida que seja lá de Minas Gerais. Para quem já segue o @Boletim Coppola no Instagram, é ainda mais fácil. É só marcar seus mineiros preferidos nos comentários do post, combinado? Bom, para a gente contextualizar essa oposição firme do governador de Minas ao ex-condenado Lula da Silva, é importante lembrar que antes de entrar na vida pública, Romeu Zema era uma grande liderança empresarial do ramo do varejo, um grande gerador de empregos. Portanto, ele testemunhou em primeira mão os efeitos devastadores da inflação, do desemprego, da pobreza e da recessão provocadas nos estertores do governo petista. Além disso, como governador, a partir de 2019, Zema herdou um estado quebrado e inadimplente, que havia sido desgovernado pelo PT. Para vocês terem uma ideia, ele herdou 30 bilhões de reais em dívidas. O seu antecessor foi ninguém menos que Fernando Pimentel, um ex-guerrilheiro e ministro petista implicado na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Pimentel é tão impopular entre os mineiros que não conseguiu conquistar nem 40 mil votos e perdeu a eleição para deputado federal. Aliás, todo o nosso agradecimento ao povo de Minas, que primeiro em 2018 defenestrou Dilma Rousseff da política nacional, barrando a sua entrada no Senado, e agora em 2022 impediu que Fernando Pimentel atrapalhasse o Brasil na Câmara. Mas vamos voltar ao discurso de Romeu Zema. Será que o PT faz um governo mais voltado para a área social? Esse mesmo governo que se diz social parou de pagar o piso mineiro de assistência social. Uma verba que vai para todos os senhores prefeitos mensalmente, para ajudar a comprar a cesta básica, pagar o aluguel social, pagar um auxílio funeral para uma família que precisa. E se diz social. É muita hipocrisia, muita. A informação de fato procede. O governo petista deixou de repassar mais de 100 milhões de reais para assistência social voltada às famílias mais vulneráveis. Até o auxílio dos catadores de lixo foi cortado pelo PT. Mas no governo Zema, esses valores foram quitados e reajustados. Lá em Minas, a direita cuidou melhor dos mais pobres do que a esquerda. E falando nisso, é muito importante que o eleitor mineiro seja informado sobre os números da renda básica no estado, segundo dados oficiais do Ministério da Cidadania. Em 2016, último ano do PT no governo federal, 1.061.000 famílias mineiras estavam cadastradas como beneficiárias do Bolsa Família, que pagava em média R$ 191 por mês em valores corrigidos. Agora, com o Auxílio Brasil, são 1.560.000 famílias mineiras e elas recebem no mínimo R$ 600 por mês. É uma diferença e tanto. São 500 mil lares a mais, quase 50% de aumento, recebendo o triplo de ajuda financeira. E um detalhe importante, em 83% dos casos, o responsável familiar é a mulher mineira chefe de família. O dinheiro fica com ela. Além disso, 491.000 famílias também receberam o Auxílio Gás, um benefício adicional de R$ 110 voltado para lares em situação de maior vulnerabilidade social. Ou seja, o que vale para o governo estadual de Zema também vale para o governo federal de Bolsonaro. A direita cuidou melhor dos mais pobres do que a esquerda. É o que revelam os números que a velha imprensa evita divulgar. Outro ponto que levou o governador de Minas a se tornar petefóbico foi o desrespeito do PT com os servidores públicos de Minas Gerais. A história é tão absurda que chega a ser difícil de acreditar. Sabe uma coisa que aconteceu em Minas Gerais? Que assim, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar do Brasil. Descontaram de 240 mil funcionários públicos do Estado o empréstimo consignado, esse que o banco oferece para pagar em 2 anos, em 5 anos, etc. O governo descontou, você recebe 5 mil, foi lá e descontou R$500, que é a sua prestação. E em vez de pagar para o banco, colocou no bolso. Amanhã, o seu nome foi para o SPC e para o Serasa, ficou sujo.
Aconteceu isso com 240 mil funcionários públicos de Minas Gerais em 2017 e 2018. É isso mesmo que você ouviu. O governo petista expropriou dinheiro dos seus próprios servidores e sujou o nome de centenas de milhares de funcionários públicos. Para resolver essa crise, Zema adotou medidas liberais, defendidas pela direita, e colocou as contas em dia. Minas quitou o 13º salário que o PT deixou de pagar em 2018 e limpou o nome dos servidores, renegociando com os bancos uma dívida superior a 500 milhões de reais. Hoje, todo funcionário público e aposentado de Minas recebe em dia, como não aconteceu por longos anos. E o Estado registrou em 2021 seu primeiro superávit em quase uma década. Desde 2013, Minas não fechava as contas no azul. No âmbito federal, o governo Bolsonaro também priorizou a pauta dos servidores. Primeiro, combatendo privilégios da elite do funcionalismo que estavam levando o sistema previdenciário à falência. Depois, propondo, apoiando ou sancionando aumentos para carreiras essenciais, como policiais, enfermeiros e professores da educação básica, que tiveram seu piso aumentado em 33% no começo do ano. É mais uma narrativa que cai por terra. A direita prestigia sim o bom funcionário público e, ao contrário dos petistas, garante que as contas do governo estejam saudáveis para que os servidores, ativos e aposentados recebam em dia. Outra negligência da esquerda que explica a petefobia do governador Romeu Zema foi a suspensão do repasse obrigatório do Estado aos municípios, como determina a Constituição Federal. Como é que chegou essa situação do cara não pagar funcionário em dia, cara? Então, não, e não foi só isso, não. Não fazia os repasses para as prefeituras, porque a prefeitura recebe uma parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb, que o Estado arrecada ou recebe do governo federal. Em Minas, o governo Pimentel do PT confiscou esses recursos. Nós tivemos prefeitos que renunciaram na gestão dele, prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram. Eita, porque teve prefeitura que ficou sem condição de pagar a folha de pagamento, teve prefeitura que suspendeu a folha de pagamento e começou a dar cesta básica no estado. Na Zona da Mata tem uma cidade que chama Tabuleiro. Eu passei lá na minha campanha em 2018, o único posto de saúde da cidade estava fechado, com uma placa na porta escrito o seguinte: fechado porque não recebemos os recursos do governo do estado. Não à toa, a estimativa do presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, é que cerca de 3 em cada 4 prefeitos de Minas se juntem a Romeu Zema contra Lula da Silva e a favor de Jair Bolsonaro. Os prefeitos reconhecem os méritos do governador, que honrou o pagamento de 7 bilhões de reais em dívidas herdadas do PT só na área da saúde. Por sua vez, Romeu Zema reconhece os méritos do presidente da República, que repassou mais de 600 milhões de reais em verbas extras para enfrentamento à pandemia, investiu bilhões em projetos de infraestrutura no estado, em rodovias, ferrovias e no metrô. O que os 15 anos de governo PT trouxe para Minas Gerais? Algum centímetro de metrô? Não, o presidente Bolsonaro já trouxe. Vamos ter ampliação do metrô aqui. E olha que nós tínhamos aqui um governo PT no estado e também um governo PT em Brasília. Pois é, mas dessa vez o alinhamento de ideias entre o governo estadual de Zema e o governo federal de Bolsonaro favoreceu e tende a favorecer ainda mais o povo mineiro. Vamos recapitular os benefícios do tal Bolsozema em Minas Gerais. Nós vimos que nos últimos anos o Estado ampliou seu cuidado com os mais pobres. Além do reajuste no piso social e da volta de repasses para a educação e para a saúde nos municípios, o Bolsa Família foi superado pelo Auxílio Brasil, que incluiu 500 mil famílias a mais, pagando o triplo do benefício da era petista. Nós também verificamos que ambos os governos reformaram sua previdência, equilibrando as contas públicas e permitindo que os servidores, ativos e aposentados recebessem em dia. Finalmente, nós atestamos que após décadas de negligência, Minas recebeu verbas federais para desenvolver sua infraestrutura de transportes e ainda a previsão de um investimento multimilionário da União nos parques federais do estado, especialmente lá na Serra da Canastra, onde fica a nascente histórica do Rio São Francisco, que agora oferece segurança hídrica para centenas de municípios do semiárido nordestino. Com o apoio de centenas de prefeitos mineiros e do governador Zema, o sentimento na campanha de Bolsonaro é de que uma virada no estado, onde Lula ganhou por 560 mil votos, é possível, ou melhor, é provável. Juntando os votos de Romeu Zema e Carlos Viana, candidato do partido de Bolsonaro, que ficou em terceiro lugar na corrida pelo governo do estado, a mais de 6 milhões e 800 mil votos. Contudo, Bolsonaro conquistou apenas 5 milhões e 200 mil eleitores no primeiro turno. A diferença é superior a 1 milhão e 600 mil votos, ou seja, existe um espaço gigantesco no espectro da centro-direita para que Bolsonaro aumente sua votação e vença em Minas no segundo turno.
Claro que isso depende muito do engajamento dos seus eleitores. Sem virar votos, é impossível virar a eleição. Mas para fechar numa nota mais lúdica, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versos do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, versos que me fazem lembrar das Minas Gerais da era petista. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Bom, agora, José, é se entusiasmar com a certeza de que Minas sempre haverá. E como sugere o lema da sua bandeira, a liberdade virá, ainda que tardia. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.